tratar na entrevista de hoje com o governador João Alberto Capiberibe. Governador, bom dia. Obrigado pela sua presença no programa. Governador, qual seria o efeito prático de uma premiação como essa da FCRIA? Olha, isso significa que as políticas públicas adotadas no Amapá, elas podem ser adotadas em outros estados da federação ou até mesmo no plano nacional. As medidas socioeducativas implantadas no Aninga, no Centro Educacional Aninga, onde estão os jovens adolescentes que cometeram atos infracionais graves, que já foram condenados pela justiça, ele é um projeto que busca o desenvolvimento humano daquelas pessoas. O fato de ter cometido um delito não significa que deixe de ter atenção da sociedade e do Estado. Então, o que nós estamos demonstrando através desses projetos premiados, né, em concursos de gestão pública, é de que o PDSA, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, as diretrizes do PDSA aplicadas, significa resultados positivos para a sociedade. E no caso específico dos adolescentes, que é uma tragédia, né? Eu tenho aqui um rápido levantamento que eu fiz, né, sobre rebeliões na FEBEM em São Paulo e em outros estados. São centenas de jovens adolescentes já mortos, não é? E a brutalidade que é reservada nessas prisões faz com que haja essas eclosões de violência e de morte. Então, esse projeto demonstra que as políticas públicas podem dar resultado para a sociedade e que o Estatuto da Criança e do Adolescente, se for cumprido, é eficaz, é eficiente. É isso que demonstra esse prêmio. O que se pode diagnosticar desse relatório que o senhor tem sobre rebelião de menores na FEBEM de São Paulo, comparando com a política pública adotada junto a menores aqui no Estado, executada pela FCRIA? Olha, uma coisa que fica patente, e até hoje mesmo já há mais uma rebelião lá na FEBEM de São Paulo, é que há um equívoco no trato aos adolescentes, né? E mesmo no trato do cidadão que cometeu um ato infracional, que afrontou a lei e que vai parar numa penitenciária ou num lugar de reclusão. Ele não deixa de ser cidadão. Então, um dos princípios básicos nossos é de que todos são cidadãos diante da lei, mesmo aqueles que contrariaram a lei. E esse projeto, evidentemente, que é um projeto que foi implantado e que enfrentou grandes dificuldades. Não dá para esquecer que as incompreensões em relação ao projeto levaram a presidente da FCRIA, a Sandra, a responder processo na Promotoria da Infância e da Adolescência, na Vara da Infância e da Adolescência, porque havia uma resistência a esse tipo de projeto. Porque não se pode... Qual seria o motivo básico para essa resistência? Há duas teses de que para combater a criminalidade é preciso usar da violência, né, da repressão. Existe, inclusive, no Brasil hoje uma discussão que é extemporânea, que não corresponde, de que é preciso mudar a imputabilidade de penas, ou seja, reduzir a idade, para, em vez de você tratar um indivíduo que tem entre 15 e 18 anos como adolescente, mandar direto para a penitenciária. E todo mundo sabe que as nossas penitenciárias no país todo são verdadeiras escolas da criminalidade. O que nós temos que fazer é investir no cidadão que contrariou a lei, né? Mesmo que ele já esteja apenado pela justiça. E no caso agora da nossa penitenciária, o sucesso que nós obtivemos no Aninga, no Centro Educacional Aninga, na Casa de Semi-Liberdade, que nos deu esse prêmio, que é um prêmio da maior importância, qualquer governador desse país sonharia em ter um prêmio como esse, né? Então nós estamos agora concluindo o relatório da penitenciária, não é, da nossa penitenciária agrícola do Estado, e a partir desse relatório nós vamos formular uma política integral de desenvolvimento humano para o cidadão que está em regime de reclusão. Esse mesmo tipo de gestão pública já deu outras premiações para áreas do governo de segurança pública, de educação, como prêmios que a Escola Bosque já ganhou. Como fazer agora para essas premiações ganharem visibilidade para a população que ainda reclama de falta de segurança, de educação? Não, veja, não se opera milagre na sociedade. Não há como operar milagres. Isso são conquistas, não é? Na medida que nós eliminamos a prática da tortura, da violência,
dentro da polícia, e é essa a grande conquista nossa, essa é a primeira fase do projeto. A polícia passa a agir garantindo direitos humanos. Então, nós estamos passando por um processo de mudança de concepção. A nossa polícia, ela está treinada, capacitada para garantir os direitos humanos, para que os direitos humanos sejam defendidos com grande decisão pela nossa polícia. Então, hoje mesmo nós temos uma equipe grande, 4 ou 5 policiais que estão em Dubai, nos Emirados Árabes, recebendo esse prêmio que nós ganhamos das Nações Unidas. Então, essas mudanças, elas serão paulatinas na sociedade. Agora nós vamos trabalhar uma questão que me parece fundamental, o conjunto da sociedade, porque não se faz nada mais isolado. Veja, dentro do Aninga, cada setorial de governo tem a sua tarefa. A saúde cuida da saúde. A Secretaria de Educação cuida da educação, da formação. A AFCRIA cuida do gerenciamento completo. A Secretaria de Trabalho cuida do treinamento, da capacitação, da promoção social, enfim. Agora nós temos um grave problema no nosso estado, que é o elevado índice de mortalidade, de assassinato entre os jovens, principalmente na faixa etária que vai de 15 a 24 anos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma comissão de trabalho para fazer um levantamento e um diagnóstico e apresentar algumas soluções. Nós precisamos reduzir, nós precisamos eliminar essa matança entre os jovens. Não podemos continuar permitindo isso. E aí vai precisar o conjunto da sociedade se envolver. Não é? Nós já temos alguns projetos, por exemplo, nós estamos implantando nos bairros os campos de futebol, as áreas de lazer esportivas, que atrasou em função da insistência do prefeito atual ainda de não permitir que essas obras avançassem. Nós vamos abrir as nossas escolas, as escolas públicas, que nós temos grandes... nós temos praticamente todas as escolas estão com as quadras poliesportivas. Então, fazer festa no final de semana, fazer teatro, ou seja, criar lazer e criar atividade para a nossa juventude, para a gente reduzir essa criminalidade. E o senhor arriscaria uma causa como fator principal para esse índice de criminalidade grande, elevado entre esses jovens de 15 a 24 anos? Olha, eu tenho a impressão que nós vamos ter as causas, esse diagnóstico vai nos apresentar as causas, mas eu acho que, por exemplo, há uma forte influência dos meios de comunicação através das cenas de violência que são sistematicamente repetidas na televisão. Eu acho que isso termina influenciando. E eu, quando era guri, na minha época não tinha televisão, a gente lia história em quadrinho. E a gente reproduzia as histórias em quadrinho. Tinha o Zorro, a gente colocava uma máscara, e a briga entre o cowboy e os índios com flecha, e evidente que a gente imitava já a revista em quadrinho. E hoje as crianças e adolescentes reproduzem um pouco aquilo que a televisão mostra. Esse é um fator. O outro fator é que nós precisamos de atividades integradas para os jovens, não é? Então, é esporte, é lazer, não é cultura. Então, isso nós temos que fazer um grande esforço, e eu acho que o conjunto da sociedade precisa se envolver, porque, veja, existe uma coisa muito clara: uma criança que aos 12, 13 anos já matou 2 ou 3 pessoas, isso é muito comum no Brasil, você encontrar nos centros de educação crianças que já cometeram crimes horrorosos. Se a gente não criar a oportunidade do desenvolvimento integral dessa criança, ele vai matar 30 ou 40 ao longo de sua vida. Então, é hora da gente atentar para processos educativos e pedagógicos capazes de modificar isso. Olha, o caso do Aninga, nós temos 9% de reincidência dos que estão em regime de reclusão e nenhum caso de reincidência nas casas de semi-liberdade. Um adolescente, alguém que tenha 14, 15 anos, não tem consciência do ato que está praticando. E os crimes praticados por adolescentes são infinitamente mais sádicos, né, do que os crimes praticados por adultos. Eu só queria que o senhor me permitisse, se eu fizesse uma observação a respeito dessa questão dos meios de comunicação, televisão, influindo como fatores negativos para o crescimento da violência. Eu acredito até que a televisão participa dessa cadeia alimentar, ela acaba fazendo uma reprodução da violência do cotidiano também, e o cotidiano se alimenta do que a televisão mostra. Não é só a televisão, são os jornais, entendeu? O cinema, é o conjunto de mídia, né, que age muito em cima dessa questão. Por exemplo, eu lembro que teve uma época na minha infância que surgiram aqueles filmes de karatê.
Então todo mundo queria bater em todo mundo, né, imaginando que era o Bruce Lee, né? E isso influencia muito, né? Hoje mesmo você vê a televisão influenciando tudo, não é? Não dá para negar, por exemplo, a influência da Axé Music, da música baiana, né, mostrada pela televisão. Agora mesmo no Sambódromo nós tivemos um grande espetáculo lá, né, e o povo todo dançando. Quer dizer, essa coisa influencia mesmo. E eu acho que há uma discussão no país todo sobre o papel, a influência das mídias na violência e que certamente vão melhorar no futuro. Nós vamos fazer um intervalo agora, mas vamos continuar a entrevistar o governador Capiberibe durante hoje o programa inteiro. Se você quiser fazer a sua pergunta para o governador, ligue 242-3093. O APTV volta já. São 11h36. A gente volta na entrevista com o governador Capiberibe, já fazendo a pergunta dos primeiros telespectadores que ligaram para nós. O André Silva, do Jesus de Nazaré, ele pergunta de uma maneira geral o que falta para melhorar a segurança pública e especificamente quando será realizado um concurso público para a Polícia Militar. Bem, é preciso saber o que já foi feito para melhorar a segurança pública, porque nós temos um problema que não pode deixar de ser considerado, que é esse forte contingente migratório que faz com que o Amapá seja o estado cuja população mais cresça no país. Então nós temos um crescimento populacional de 5,5% ao ano. A média de crescimento da população brasileira está em 1,92% ao ano. Então nós somos pressionados permanentemente para ampliar nossa estrutura. Para combater violência, é preciso colocar todas as crianças na escola, é preciso ter uma escola de qualidade, é preciso ter um mínimo de segurança em saúde. É um conjunto de assuntos que levam com que a gente possa reduzir a violência. Outra questão importante é considerar qual é o tipo de violência que nós temos aqui. Nós temos um problema de violência cultural, de violência emocional. O irmão que mata o irmão, o tio que mata o sobrinho, as brigas intrafamiliar. Né? E temos uma questão dramática que é o uso da faca. Né? As facadas aqui são, dentro das armas utilizadas, a faca é igual ao revólver. Né? Então é um tipo de violência que tem componentes culturais e que para combater esse tipo de violência é preciso uma mobilização muito mais ampla do que só segurança pública. É uma bobagem imaginar que repressão vai resolver o problema dos dois que estão bebendo no boteco, como eu ouvi essa manhã, lá na área portuária de Santana. Você estava bebendo com o outro, foi pedir para pagar uma cachaça, não tinha dinheiro e meteu a faca na cara do outro. Então, isso é difícil prevenir. Não é? Nós estamos treinando e investindo naquilo que é fundamental: capacitação, treinamento, formação das pessoas. A nossa polícia, inclusive o prêmio Dubai 2000, é em função do treinamento, da capacitação e da interação entre polícia e comunidade, através das polícias interativas que estão se estruturando nos bairros. Mas esse é um longo processo. A redução da violência no Estado passa pela mobilização do conjunto da sociedade, não é? Porque tem coisas que são culturais, tem coisas que são familiares, né? Então a família também vai ter que envolver, a escola vai ter que se envolver, não é? E o conjunto, eu acho que nós vamos chegar lá. O caminho que nós estamos trilhando é um caminho que nos garante, é um caminho muito bem pensado, é uma estratégia muito bem estudada, tanto é que nós estamos sendo premiados. Esses prêmios, é preciso que a opinião pública saiba, esses prêmios as pessoas vêm aqui, né, para investigar, eles reviram tudo para ver os efeitos desses projetos. E o senhor destacou ainda há pouco no intervalo essa questão da violência policial, que deveria ser prioridade de combate, já que são eles que devem dar primeiro o exemplo. É verdade. Veja, a primeira fase é você eliminar a violência policial, a tortura. Por exemplo, tortura, eu nunca mais ouvi falar de que um policial tenha torturado um preso aqui no estado. Eu acho que isso já foi eliminado da prática policial, né? A violência, a agressão policial, isso são casos esporádicos. E todas as vezes que um cidadão for maltratado pela nossa polícia, a polícia é punida. Isso aí não tem dúvida, porque é uma orientação dada, é uma estratégia que nós escolhemos.
Elimina-se a violência interna dentro da polícia para poder torná-la eficiente a serviço do cidadão e dos direitos humanos. É uma fase. A outra fase, né, que é do que ele me pergunta agora, é ampliar os efetivos. Nós vamos fazer Isso, a segunda parte da pergunta. Nós vamos agora chamar 500 policiais militares, né, para a Polícia Militar. Vamos fazer um concurso para a Polícia Militar e a exigência é o 2º grau. Só pode participar quem tenha concluído o 2º grau. E fazer também, fazer planejamento estratégico e comunicação. No Programa Nacional de Segurança Pública, a parte que toca ao Amapá, dos recursos vai ser dedicada à comunicação. Nós vamos interligar o estado todo através de antenas ligadas a satélite e através da internet. E nós vamos poder mapear toda a cidade, né? Onde tiver uma viatura policial, nós vamos poder acompanhar a ação da nossa polícia permanentemente. Então, um aprimoramento da comunicação e da formação das pessoas é que cada vez mais podem melhorar a segurança do conjunto dos cidadãos. O que a gente está observando nesse momento é que mesmo com o crescimento, porque veja, um crescimento desse de populacional, ele poderia, se nós não tivéssemos nos mobilizado fortemente, né, para implantar modelos novos de segurança, porque nós estamos implantando um novo. A gente já viu que tortura, que repressão, que violência só gera mais violência. Isso aí nós estamos absolutamente conscientes e a nossa polícia também está consciente. Portanto, isso nós superamos. Agora nós precisamos modernizar e ampliar toda essa área de comunicação e de capacitação. Isso é investimento para médio e longo prazo. Mas eu tenho convicção de que o caminho que nós estamos trilhando é o melhor caminho para a nossa sociedade, eu não tenho dúvida. Paulo Sérgio do Laguinho diz que ele passa uma informação aqui que o senhor abriu crédito suplementar para o Tribunal de Justiça e o Ministério Público e quer saber se o senhor não vai fazer o mesmo com a Assembleia Legislativa e o TCE. Olha, os créditos suplementares, nós temos ainda uma discussão jurídica sobre esses créditos suplementares. Quem demanda, quem solicita, nós vamos analisar e após análise podemos atender ou não. O que está agora, o que é preciso ser considerado agora é que nós temos uma lei que rege o orçamento público, que é a lei de responsabilidade fiscal. Não tem mais agora, não há como modificar. A lei veio para regulamentar o uso do orçamento público. Então não tem mais como fazer manobras, entende? Não tem como gastar. Quem gastar errado o dinheiro, o gestor que gastar errado vai para a cadeia. Né? E a sociedade tem que estar atenta, porque nós nunca tivemos uma lei que regisse, que ordenasse o orçamento fiscal. Então, o orçamento público, o que é o orçamento público? É a contribuição de cada cidadão. E não pense que é só os ricos que contribuem, não. Quem contribui mais para o orçamento público são os pobres. Porque ninguém escapa de pagar imposto. Tem gente que diz, não, mas eu não pago imposto, mas está calçado. Na hora que comprou o sapato, já deixou o imposto. Então, todo mundo paga imposto. E pela primeira vez na história do país, nós temos uma lei que orienta e pune o mau gestor. Senador, vamos adiantar aqui as perguntas que estão chegando. O Antônio Filho, do Renascer, ele pergunta em relação à intervenção federal no Estado, se existe a possibilidade de haver. Deve estar se referindo a essa questão toda que envolve a Assembleia Legislativa, que envolve essa questão do afastamento, se é legal ou não. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, é quase impossível uma intervenção federal, a não ser que nós tomássemos a decisão, enquanto governador, de pedir essa intervenção federal. Pela influência e pelo peso político que nós poderíamos exercer, eu acho que a gente poderia conseguir uma intervenção localizada, ou na Assembleia, ou em outro setor. Mas o governo federal intervir no Estado, no ente federado, no Estado hoje, a não ser que haja uma mobilização daqui para lá, né? E uma mobilização coordenada pelo governador. De outra maneira, não existe a menor possibilidade. E acho que os nossos problemas têm que ser resolvidos aqui. Aqui o que nós temos, nós tem que ter claro que o presidente da Assembleia, o deputado Fran Júnior, ele cometeu um ato lesivo à sociedade, comprovado pelo Ministério Público. O Ministério Público levantou toda a documentação e há um desvio de 16 milhões de reais, não é?
Um desembargador, o desembargador Carmo Antônio, determinou afastamento, que qualquer gestor de dinheiro público que tenha cometido um ato lesivo tem que ser afastado, não pode, né? Não pode permanecer, porque se ele permanecer com os cofres na mão, ele vai continuar desviando dinheiro, e isso não pode acontecer. Mas esse assunto tem que ser resolvido aqui. Se em última instância nós não pudermos resolver, aí então eu peço intervenção federal. Aí eu estou credenciado porque há uma ação sistemática para impedir a governabilidade, né, que parte da Assembleia Legislativa e da presidente do Tribunal de Contas. Inclusive os parlamentares estavam reunidos, alguns parlamentares, para prorrogar o mandato da presidente do Tribunal de Contas, que já está há 10 anos no poder. Já existe uma proposta de emenda à Constituição. De emenda à Constituição. Isso é uma forma de proteger essas pessoas para não responderem pelos seus atos criminosos. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Hoje, o que é que está acontecendo? Uma maioria dos parlamentares já estão compondo, né, um grupo e que vão certamente revitalizar e recuperar a Assembleia Legislativa, tomando a atitude que o povo espera que tome. Governador, infelizmente, nosso programa está com o tempo reduzido, passou de 40 para 20 minutos, a gente teria muito mais coisa para falar e, inclusive, com muito mais perguntas de telespectadores que nos enviaram aqui. Mas elas serão lhe repassadas na oportunidade, e eu quero agradecer a sua presença no nosso programa hoje. Muito obrigado. Só queria convidar as pessoas para as 15h30 no Centro de Convenções, vai ser apresentado, né, o projeto Práticas Socioeducativas da FCRIA, e também dizer aos funcionários da Assembleia que o presidente da Assembleia, Alexandre Torrinha, deverá começar a fazer o pagamento de todo mundo, talvez amanhã. O senhor reconhece como presidente da Assembleia o Alexandre Torrinha? Sim, o presidente é o deputado Alexandre Torrinha, né? Não tem a menor dúvida, a lei é clara. Agora, o que há é uma tentativa de preservar esse grupo do deputado Fran Júnior e da presidente do Tribunal de Contas, mas isso não vai prosperar com certeza. O presidente é o deputado Alexandre Torrinha. Boa tarde. Boa tarde. O APTV volta amanhã, logo após o Amazônia em Notícia. Até lá. APTV primeira edição, oferecimento Flórida Celular, ligando família feliz.